bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini e eu estou muito feliz de estar de volta aqui a esse podcast que nós, com tanto carinho, criamos 2 anos atrás. Estou muito feliz pelo convite da nossa presidente, Luíse. Obrigada, viu, Luíse, por ter me dado essa oportunidade de voltar aqui à nossa casa. Eu acho que eu estou mais feliz que você de te ver aqui hoje. E hoje nós vamos fazer um podcast muito especial por vários motivos. É um podcast em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E nós teremos como tema fundamental justamente as mulheres no exercício do poder e da democracia, né? Eu estava aqui lembrando, antes da gente começar a gravação, que o nosso primeiro episódio do Papo Jus, que foi em março de 2024, também foi um episódio em homenagem ao Dia da Mulher. Então nós estamos fazendo 2 anos de Papo Jus, então é também comemorativo para o nosso podcast esse dia. E naquela oportunidade, nós contamos com uma convidada muito especial, muito querida para mim e para toda a Justiça Federal, que está conosco de novo hoje, doutora Terezinha Caserta, desembargadora federal. Vou abrir o microfone para a senhora se apresentar para a nossa audiência. Muito obrigada, eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês e também por conta dessa data, tanto relativa ao Dia da Mulher como do nosso podcast que eu participei há 2 anos atrás. E eu me apresentando então, eu sou Terezinha Astolfo Caserta, sou desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sou juíza federal há quase 40 anos, não me espalhem, por favor, mas enfim, é uma alegria, na verdade, estar na Justiça Federal há tanto tempo e ter contato e amizade com pessoas tão maravilhosas como as que estão aqui hoje conosco. Muito obrigada, doutora Terezinha, por ter aceitado o convite, porque a sua presença sempre abrilhanta o nosso podcast em todas as ocasiões. Obrigada. Nós temos uma segunda convidada igualmente muito especial, uma aquisição mais recente aqui para a Justiça Federal, mas que muito nos alegra e também muito nos abrilhanta aqui com sua presença. A Mayara Reis é juíza federal substituta aqui da 3ª Região e também vou abrir o microfone para sua apresentação. Muito obrigada, Thaís. Meu nome é Mayara de Lima Reis, eu sou juíza federal substituta na 17ª Vara Civil daqui de São Paulo. Sou do 20º concurso, que significa que eu ainda estou em processo de vitaliciamento por pouco tempo, espero. E além de agradecer o convite, queria dizer que eu me sinto absolutamente lisonjeada de dividir a mesa com 3 grandes figuras de liderança feminina da nossa carreira, que já abriram muitas portas para nós que acabamos de chegar e que nos inspiram muito nessa caminhada. Então, muito obrigada. Nós aqui agradecemos pela sua presença, por aceitar o convite para a gente conversar um assunto tão importante, tão relevante para a justiça e para as mulheres e para a sociedade em geral. Nós temos ainda aqui na nossa mesa, para completar o nosso time de estrelas, a nossa querida presidente, na verdade, não é convidada, é a anfitriã, não é verdade? Eu sei que ela dispensa, não é qualquer apresentação, mas vou permitir que ela fale sobre si mesma. Não, eu não... Bom, sou eu, Luíse Filgueiras, aqui de novo. Mais uma vez me enfiando no podcast. Na verdade, dessa vez caí de gaiata aqui, porque eu não estava programada. Ela foi chamada aqui nessa mesa, mas essas maravilhosas aqui me chamaram e eu não pude resistir de participar desse Papo Jus e de ouvir assim em primeira mão o que elas têm a dizer. Eu já vou adiantando que eu vou falar pouco, eu vou ouvir mais, porque diante dessas estrelas aqui sentadas nessa mesa, Mayara, Terezinha, Thaís, vai me sobrar muito pouco para falar. Mas eu vou estar aqui de ouvinte dando meus pitacos. Maravilha, então, sem mais delongas, vamos passar aqui a nossa discussão. Como eu já tinha adiantado, nós vamos conversar então sobre mulheres nos espaços de poder, claro,
dentro do nosso viés, que é o Poder Judiciário. Queremos entender como evoluiu a participação feminina na magistratura, por que nós ainda somos minoria, inclusive nas instâncias inferiores, mas muito mais nas instâncias superiores, e que caminhos podem fortalecer a presença de mulheres em posições de liderança. Vamos começar falando das nossas trajetórias, então, né? Vamos lá. Eu quero saber como foi o início da trajetória de cada uma de vocês na magistratura, em que momento que vocês perceberam que ocupar esse espaço era tão importante para a inspiração de outras mulheres. Tá, vamos começar pela doutora Terezinha. Sim, porque eu sou testemunha da história, não é verdade? Eu comecei a fazer concursos há 40 anos, né, na década de 80, e naquela época eu não tinha idade mínima para fazer concurso da Justiça Federal, então eu fazia os concursos da Justiça Estadual, tanto magistratura quanto Ministério Público. E na época, os mais novos não se lembram disso, mas as mulheres tinham enorme dificuldade de passar em concursos, especialmente aqui no estado de São Paulo, magistratura e Ministério Público, era muito difícil, pouquíssimas eram aprovadas. E eu, então, fiquei tentando, fiz alguns orais e sempre na entrevista o que era abordado era a condição de mulher casada, na época, mulher casada com promotor, então tinha aí uma tríplice dificuldade. Isso me foi dito textualmente por um corregedor do Ministério Público, na época que eu fazia concurso, que eu desistisse porque eu não passaria. Porque mulher já era muito difícil passar, mulher casada era quase impossível e mulher casada com promotor era impossível. Nessas palavras. E muitas pessoas me perguntavam, então, por que eu insistia? E ali já começou a nascer essa veia feminista que eu nem sabia que era, porque na época a gente nem tratava desta forma. Não se nomeava, não, né? Tinha, até não podia falar, né? Porque ia ser mal vista, mas eu já comecei a perceber como era difícil para as mulheres, e as pessoas me perguntavam por que eu insistia se eu não ia passar. E eu respondia sempre, pode não servir para mim, mas vai servir para quem vier depois de mim. Porque se eu não insistir e as da minha época não insistirem, e eu não era a única, havia nomes famosos que eram sempre reprovados. Havíamos, na ocasião, éramos 3 que acabamos até ficando amigas depois por conta de sempre figurar na mesma lista. Éramos 3 mulheres de promotores e nós não éramos aprovadas e, de fato, nunca fomos. Uma veio para a Justiça Federal comigo e outra ficou na Procuradoria do Estado, porque éramos todas da Procuradoria do Estado. E eu, então, sempre pensava assim, se nós não lutarmos, esse caminho não vai se abrir. E eram muitas mulheres ali lutando e realmente era muito difícil. Com o tempo isso foi melhorando, então nós ainda estamos num degrau abaixo, nós ainda temos um caminho muito longo a seguir, mas eu vejo que nós caminhamos lentamente, dolorosamente, mas nós caminhamos, tanto que quando eu fiz o concurso da Justiça Federal, eu passei no primeiro que fiz. Então na Justiça Federal, de fato, nós não tínhamos esse problema, como não temos, pelo menos no ingresso, esses obstáculos todos. Já a Justiça Estadual e o Ministério Público demoraram muito para avançar nisso. Então, nós continuamos em luta sempre. Sim. Eu estou aqui me coçando para falar, né? Eu trabalhar aqui a falar. Eu ia falar para você mesmo agora. Mas então já que, né? Não, mas o que a Terezinha falou agora é muito interessante, esse relato. Nós não tínhamos rótulos para isso, né? Mas hoje a gente tem. Nós não tínhamos nome para isso, mas isso é violência psicológica. Hoje a gente sabe que isso é um tipo de violência de gênero, uma violência psicológica e uma violência institucional. Hoje fica muito mais fácil
fácil da gente ver o tamanho da violência que foi feita com essas mulheres lá atrás, e a gente consegue se insurgir contra isso. A gente tem instrumentos. Lá atrás não tínhamos heroínas como você, que apesar de tudo isso, e que absorviam essa violência e falavam, não, isso vai me botar para frente, não para trás, né? Então nós temos essas protagonistas, esses exemplos, né, para seguir. Por isso que eu falo sempre que a Terezinha é minha musa. Não só sua. Mas eu devo dizer, viu, Luiz, que foi muito doloroso. E não foi um pouco tempo, né? Foram anos tentando, e aquilo me marcou muito, me traumatizou. Passou, claro, como tudo passa na vida, mas naquele momento, né? Eu tinha uma revolta, porque eu sabia que eu tinha condições. Eu estava muito, porque cada vez eu me preparava mais, porque aí eu peguei aquilo e eu me preparava muito, e eu fazia excelentes provas orais. E eu era reprovada, era muito evidente. E isso era comentado até como eu disse, o corregedor, mas na cúpula, entre os juízes, os promotores, todos sabiam que havia essa discriminação. Então aquilo doía muito, porque era uma coisa que eu queria muito e que não me era permitida. E injustamente, porque estava super preparada, né? Exatamente. E mostrava que estava e não era reconhecida. Isso deve ter sido muito doloroso. E um concurso que formalmente mede exclusivamente conhecimento técnico. Exato. Sim. Tanto que eu fui sempre aprovada para os orais. Sim. E no oral eu era... E por isso que eu continuo até hoje. Eu tenho, assim, uma ligação com essa pauta, porque eu passei por tudo isso. E acho que eu realmente contribuí de alguma forma. Dando o meu corpo as botadas, mas, enfim, eu acho que nós avançamos. E a sua história, Luiz? A minha... eu acho que, assim, essa questão de gênero perpassa a vida de todas nós, né? E acho que a gente até minimiza muito. Na minha época, a gente também não falava nisso, né? Quando comecei a estudar, não se falava muito nisso, e a gente vai se jogando para frente e superando os obstáculos, e eu acho que eu já peguei uma fase melhor que a Terezinha, muito melhor, né? E realmente a gente tem uma situação na terceira região, no Tribunal Regional Federal da terceira região, que é privilegiada em relação a outros tribunais, pelo que a gente ouve, né? Então, assim, a questão de gênero, os obstáculos que eu enfrentei na vida são aqueles que todas nós enfrentamos, né? Assim, uma qualificação maior na minha situação. Mas eles são muitos, né? E a gente vê no dia a dia das mulheres que para nós é sempre mais difícil, que a gente tem que se provar, que a gente tem que... às vezes a gente é interrompida na hora que a gente está falando, e que a gente não é tão ouvida quanto colega homem. Quando a gente fala uma coisa, não é aquilo, ele não soa muito bem, mas aí vem um colega homem e fala a mesma coisa, aí ele é ouvido, não é, mas eu tinha acabado de falar isso. Só que quando eu falei, eu viu. Então a gente vai percebendo essas pequenas coisas no dia a dia, e isso realmente é incômodo, né? Mas é como a minha musa acaba de dizer, isso só nos joga mais pra frente, né? E até eu vejo que trilhar esse caminho e ter tido sucesso nas coisas que eu me propus a fazer me traz a obrigação de abrir caminho para as outras mulheres e mostrar que é sim possível ser você mesma, preservar a sua individualidade como mulher e ser uma profissional competente, uma pessoa que se dedica ao trabalho e que é plena, né? E que você não precisa manietar a sua individualidade de forma nenhuma para estar onde você quer, né? Então, acho que isso é uma missão nossa, né? Eu vou até falar antes da Maiara, porque a gente vai mostrando uma evolução até, vamos dizer assim, cronológica mesmo, né, nisso. Eu tive experiência no Ministério Público muitos anos depois da senhora, mas muito parecida no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu prestei concurso muito jovem lá também, eu tinha 23 anos quando eu fiz o oral. E eu lembro, assim, disso, exatamente. Especialmente na entrevista no Ministério Público, a entrevista era com um procurador só.
Eu não me lembro, não era com a banca. Na magistratura estadual era com a banca, mas era com... E as perguntas eram todas enviesadas para gênero e idade, as duas coisas, né? Então, assim, ninguém me perguntou nada na minha entrevista que não fosse relacionado ao fato de eu ser mulher no Ministério Público. Eu fui muito melhor que outros homens que fizeram o oral comigo na mesma data. Eu não passei e eles passaram. Então, é uma experiência parecida. Você vê que ao longo do tempo não tinha... Naquele momento, isso foi muitos anos atrás também, 25 anos atrás, talvez, alguma coisa assim. 25 anos atrás, justamente. Mas ainda tinha esses resquícios, né? Então, se tivesse a senhora 40 anos atrás, 15 anos depois, o meu 25 anos atrás, continuava com esses resquícios. Então, eu não sei como estaria hoje em dia. Na magistratura estadual, que eu passei, então a gente já vê uma evolução, pelo menos. Mas as perguntas na entrevista também foram perguntas enviesadas de gênero naquela ocasião. Mesmo na mesma época, 24 anos atrás, alguma coisa assim, 22 anos atrás. Então, assim, pelo menos eu passei, né? Pelo menos isso não foi o motivo. Mas ainda você fica sequestrada naquela narrativa ali, naquela situação, né? E na magistratura federal eu não tive essa experiência na nossa entrevista. Foram outras perguntas, outras questões, sim, de vida pessoal, porque são importantes também, mas não eram questões. Porque você é mulher, você vai para o interior. Porque você é solteira, você vai participar de festa lá, como é que você entendeu? Que eram as perguntas que eles faziam no Ministério Público e na magistratura estadual. Então teve essa diferença. E a outra questão que eu lembro muito é que a gente se fantasiava para ir fazer o exame oral. É verdade. A gente punha aquele terno bem quadrado, assim, o mais discreto, escuro possível. Cinza. Prendia o cabelo, botava o óculos. Eu nem usava óculos e eu botei um óculos. Que era pra ser. Mas é de saia. Saia. Tailleur. Quadradão, preto, camisa branca, cabelo preso e o óculos que eu não Quase usava. se masculinizando, né? Totalmente se masculinizando. É, O máximo mesmo. possível se masculinizando para que a tua imagem feminina, de alguma maneira, não afetasse o juízo de valor sobre você ali. É uma coisa muito maluca. Mas E a gente mesmo achava assim- que tava tudo bem, né? Na época, não é isso aí, tem que fazer assim mesmo. É, não, e olha, não mudou, viu? Porque agora, imagina, ingressei em 2024, os cursinhos de preparação diziam, inclusive era um lugar muito difícil para ocupar, porque colegas que têm o timbre mais agudo, era recomendado para essas colegas que forçassem um timbre um pouco mais grave. Porque afinal de contas, como que uma juíza vai impor respeito falando que nem mulher, né? Porque isso é performar a feminilidade. Mas não esqueça da saia. Isso que me pegou, porque assim, ocupe e represente papéis que são mais masculinizados, mas não esqueça da saia, porque afinal de contas você também tem uma feminilidade para performar. Você não pode ser masculina demais, mas você tem que ser um pouco masculina. E nenhum colega passou por isso, né? Porque, óbvio, eles vêm de terno, a vestimenta deles foi muito menos podada. E eu não vi nenhum colega, ainda os que têm um timbre não muito, né, grave, não vi ninguém tendo que corrigir o jeito de falar. Então, a gente tem que reaprender a falar para ser juíza. Olha que violência, que coisa grave. Como se a gente não pudesse ocupar esse espaço. Porque por uma questão biológica, tem uma corda vocal diferente. A nossa voz é parte da nossa identidade, né? Parece que eles já nascem adequados, né? Para isso, né? O mundo foi feito para eles, é por isso, né? E nós temos que nos adequar sempre. Mas como é que foi o teu ingresso, teu concurso? Você sentiu alguma coisa dessas? Eu ia começar até antes, né? Eu acho que meu contato com as carreiras jurídicas, quando eu passei com 17 anos aqui na USP, quando eu peguei o índice da FUVEST, que eles fazem, né, o censo todo ano, eu olhei e eu vi que o perfil da São Francisco a maior parte das pessoas ganhava acima de 15 mil reais. Eram 8 pessoas de 460 que se autodeclaravam pardos ou negros e 50% eram mulheres. Então, dentro dessas espirais que nos atravessam, eu pensei, bom, vou enfrentar questões relacionadas ao aspecto socioeconômico, né? Porque eu vinha de periferia, do sistema público, estava muito longe desses 15 mil reais de renda familiar. E vou ser uma das poucas pessoas não brancas ali. E a verdade é que o que pegou para mim desde o primeiro dia foi o gênero, mas assim, de cara. Por quê? Porque eu lembro de estar visitando o prédio com a minha mãe que nunca falou de feminismo em casa, mas sempre teve essa postura muito questionadora. Ela entrou naquela faculdade e ela falou, nossa, todas as salas aqui têm nome de homem?
E aí eu lembro que eu comecei a andar pelos andares procurando sala com nome de mulher e não achei. E era uma semiótica muito engraçada, né? Porque todas as salas têm esse patrono que são homens. Muitos deles que não tiveram contribuições jurídicas relevantes para a ciência do direito, mas que por alguma felicidade própria ocupavam cargos administrativos altos no momento da morte, mereceram a sua homenagem. Tem quadros em tamanho real. Tive poucas professoras, então eram homens geralmente em cima do tablado, com outro homem em tamanho real ali no fundo da sala, no quadro, e metade da sala de mulheres onde ali embaixo, escutando. E agora nós temos, né, a sala da Pellegrini Grinover, então já é um avanço, mas foram várias gerações de mulheres formadas com essa semiótica, com essa informação de que talvez não seja tão pra gente assim, afinal de contas, metade das salas sendo mulheres. Sim. Estudei lá e é interessante como eu não reparava nisso. E não é a primeira pessoa que me fala isso. Natural que fosse assim. Né? Esse é o primeiro momento que eu pensei nisso. Eu tenho 25 anos de formada, né? Então, 30 anos que eu ingressei. Nunca pensei nisso. Não foi uma coisa, pra você ver como a gente era... E a gente naturaliza, internaliza esse patriarcado. Então, é mais difícil ainda você lutar. E pensar, eu também eu posso contar nos dedos o número de professoras, eu consigo dizer quantas são. Umas 3 professoras, eu acho que eu tive. Em uma mão, Em uma mão. Eu que me formei há 15 anos. Depois de professor, assim, se juntar com monitoras, talvez chegue em 2 mãos. Uhum. Mas, assim, professora mesmo, a titular da cadeira, não quero dizer, a professora que ia ser a professora da cadeira ali naquele momento, eu acho que não dá uma mão. Pois é, então a gente... E aí a gente liga a TV, quantas ministras... E não tô falando de agora, não. Daquela época, né? Quantas ministras, quantas juízas a gente vê. Eu segui a vida acadêmica logo depois da faculdade, né? E eu tô num departamento em que as poucas mulheres que existiam estão sendo gradativamente substituídas por homens. Aqui na magistratura, nosso concurso não fugiu, embora tenha tido uma banca ótima, não fugiu a regra, que é de aprovação de mais ou menos 30% de mulheres, né? Essa é a minha observação. Eu, de forma alguma, me senti discriminada pela banca na questão do gênero. Tiveram essas questões relacionadas à preparação, em que eu primeiro tive que questionar qual vai ser a medida da feminilidade que eu vou performar ali, o quanto isso vai me atrapalhar. Uhum. Não posso ser muito emocional, não posso falar agudo, tenho que me portar de forma firme, tenho que olhar nos olhos. Chegaram, inclusive, a me criticar em uma das simulações, dizendo que eu tenho um jeito muito maternal de falar, como se eu fosse, sabe, do maternar mesmo. Não sou mãe, não exerço maternidade, mas me disseram, olha, você fala de um jeito muito maternal, muito acolhendo, não fala de forma mais dura, porque juíza não pode falar de forma maternal. Continuo falando do jeito maternal e não acho que seja menos respeitada por causa disso, né? Ao contrário, né? Deveria ser mais respeitada por conta disso. Porque é um espaço de acolhimento, né? E eu tenho essa preocupação que a unidade jurisdicional em que eu me encontro seja um espaço de acolhimento para os jurisdicionados, para os advogados, para os servidores. E então, entrar na magistratura e ver que há uma minoria de mulheres não foi uma surpresa, porque isso corresponde a todo o histórico que eu já vivi. Inclusive, o primeiro cargo que eu assumi como servidora aos 18 anos foi no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu estava numa promotoria, a Promotoria do Consumidor, de 6 promotores, só uma era mulher. Em compensação, um número muito maior de servidoras mulheres e que exerciam, de certa forma, um papel de cuidado, né? Porque você está ali assessorando um promotor. Então, eram mulheres que estavam ali administrando, não no sentido de gestão, mas no sentido de cuidar para que os homens pudessem exercer a atividade fim. Então, não me surpreendeu. O que me surpreendeu, na verdade, muito positivamente, foi encontrar uma gama de mulheres que está aqui há muito tempo, como a doutora Terezinha ou como vocês, que ainda se incomoda com isso, porque quando a gente chega naqueles lugares, eu acho que é sobre continuar se incomodando, é sobre continuar entrando nas salas, nas cortes, né, nas sessões e falar, poxa, por que somos em minoria? O que está acontecendo? Se 50% das mulheres se formaram, por que essas mulheres ficaram no meio do caminho? Por que só 30% das mulheres hoje? E quando
quando a gente pensa nas colegas que conseguem ascender verticalmente ao tribunal, esse número é ainda menor. Então, o que está acontecendo? Há algumas barreiras que precisam ser discutidas, que precisam ser verbalizadas. E eu acho que é uma das finalidades aqui, né, desse podcast de hoje. Você mencionou, Luíse, quando estava falando, dessa questão da construção da nossa autoridade enquanto juízas, necessitar um esforço adicional em relação ao que os homens fazem. Eu queria perguntar se vocês sentiram isso, que para serem respeitadas no ambiente de trabalho, para serem respeitadas pelos próprios advogados, etc., isso exigiu ou exige até hoje, de alguma maneira, um esforço adicional, uma postura diferente. Eu gostaria de dizer, porque eu também entrei jovem e comecei a fazer os concursos com 23 anos, como você, e já na Justiça Federal, advogados ou outras pessoas me chamavam de menina, de filha, o advogado despachando filha e menina. E naquela época, na Justiça Federal, não era comum os juízes usarem toga para fazer audiências. A maioria não usava. E eu comecei a usar toga por conta disso, porque não me viam como juiz ali. Porque além de mulher, eu era jovem. Idem e bidem. Idem, bidem. Idem, bidem. Porque aí, vendo de toga, eles me respeitavam. E teve situações assim também do advogado vir falar comigo, olha, mas essa lei eu que ajudei a formular, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, aquele outro. Uma vez até eu me cansei, eu respondi, deve ser difícil, né, juiz? Doutor, o senhor com toda essa experiência, ter um indeferimento de liminar por uma juíza assim, tão jovem, né? Porque deve incomodar bastante, porque falavam assim com uma naturalidade. Era muito natural. Então, nós, mulheres, nós tivemos sempre, e até hoje temos, que nos esforçar muito. Os homens, eles correm uma corrida simples, a nossa é com obstáculos, não é? Porque nós temos que o tempo todo, como a Mayara falou, estar ocupadas com parecer e provar que somos. Então, nós temos que estudar muito mais, nós temos que nos dedicar muito mais horas, porque nós temos que provar que somos muito mais para parecer que somos igual. Então, o tempo todo nós temos que fazer mais para nos equipararmos. E essas situações de interrupções de homens que acontecem direto no tribunal, em sessões de julgamento. Isso é muito comum. Você está falando, e tem a questão da voz, né? Porque o tom deles é sempre mais alto, então fica fácil, muito fácil, passar na nossa frente, falar por cima e deixar você para trás. E também ficar explicando o que você acabou de dizer, tomar como ideia própria aquela que você acabou de manifestar. Então, nós vivemos de provar que somos capazes, que Mansplaining, man-interrupting. Eu tenho uma história que, para mim, ficou folclórica, que aconteceu comigo. Como é que era? É essa outra? É a apropriação, né? Da ideia, né? Tem outro nome que agora não me veio. Ficou folclórica para mim, uma passagem que aconteceu comigo. Eu era substituta há pouco tempo aqui, há menos de um ano, e eu estava em São Bernardo. Foi uma época caótica, que tinha poucos substitutos. Eu era a juíza de São Bernardo, então eu estava na titularidade de 3 varas ao mesmo tempo. Era caótico. Já tinha passado o final do horário de expediente, mas eu ainda estava no gabinete trabalhando, era depois das 7 da noite. Entra no meu gabinete um advogado, do nada, do além, assim, com uma petição na mão, sem o servidor, né? Ele deve ter entrado no fórum, conseguiu escapar ali e, pum, entrou direto no meu gabinete. Entrou com uma petição assim na mão, olhou bem pra mim, jogou a petição na mesa, é só botar um J conclusos. Que absurdo. Juro por Deus, eu lá, olhei bem assim pra cara dele. Eu fico pensando, né? Você acha que alguém faria isso com um juiz homem? Jamais. Não, nunca. Eu olhei bem assim pra cara dele, eu peguei a petição dele da mesa e devolvi assim na mão. Falei, doutor, vamos começar de novo?
Vamos começar outra vez, né? O senhor advogado veio aqui, tô chamando o senhor de doutor, de senhor, por respeito Lógico. que eu tenho ao senhor. Então, o senhor deveria me chamar de excelência, mas eu deixo o senhor me chamar só de doutora. Pode ser? Vamos começar outra vez? Porque, assim, eu fiquei tão indignada, que eu não costumo de jeito nenhum fazer, eu entendo plenamente. Por exemplo, a gente está numa audiência, uma parte vai chamar de você, não tem problema, eu não tenho esse tipo de bobagem. Mas é que ele foi tão desrespeitoso, não faz isso com ninguém. Não é para eu ser juiz, você não faz desse jeito com ninguém. Claro. Mas ele fez porque eu era uma menina. Menina. Porque eu era uma É assim que ele te viu, né? Como uma Isso. menina. Uma É. menina. Deixa eu te ajudar aqui. É só você colocar o J conclusos, tá? né? Tipo, você sabe o que você tá fazendo aqui, né? Eu sei melhor o que você tá fazendo aqui do que você mesma, né? É o mansplaining, né? Sim. O cara vem te explicar aquilo que você já tá cansada de saber, só porque ele acha que ele sabe mais que você, porque ele é homem. Mas ele tomou um susto. Ele falou: ai, me desculpe, excelência, que eu tô aqui muito preocupado, tô aqui, tá tarde, né? Desculpe. Por favor, vim. Ele falou direitinho. Mas é perceptível, né? Quando as pessoas, elas fazem isso com intenção de violar o nosso espaço, né? De atingir a existência do nosso corpo ali. Eu, quando era procuradora municipal, passei por uma situação muito parecida, porque eu entrei novinha, né? Fiquei 7 anos lá antes de vir para a magistratura. E eu lembro que chegou um senhor desses, né? De interior, né? Calcados ali pelo machismo. Eu era parecerista, ele chegou na minha sala para conversar sobre um parecer. Ele já abriu falando assim: olha, não vou te chamar de doutora porque doutorado ninguém tem, ainda mais com essa carinha de estagiária, né? Chegou rindo e sentando. Eu descansei a caneta e falei muito calmamente: então o senhor me chama de mestra, porque mestrado eu tenho. Eu não faço questão que me chamem por título. É a mesma coisa. Senhor, durante o tempo que ele ficou na minha sala conversando comigo, ele falava: não, porque você... Eu falava: mestra. Ah, porque não sei o que ela assim... Mestra. Eu fiz questão que ele me chamasse pelo título, porque, como assim? Né? E que desrespeito, jamais falaria isso para os meus colegas mais velhos. Então, é uma sutileza que a gente sente. Hoje, eu entrei mais velha na carreira, né? Não sinto a questão da idade, mas eu estou aqui no Pedro Lessa com juízes mais antigos. Eu tenho um titular homem mais antigo, que já tem ali seus 25 anos de carreira. E o substituta no meu nome, às vezes eu sinto que pega, porque ele ficou na titularidade durante muito tempo, né? Sem o substituto. E parece que eu tô ali só ocupando espaço. Eu sou a juíza que tá ali, que não tem autoridade e que tá, de alguma forma, abaixo do titular, não só em termos de espaço na carreira, de títulos, mas também em relação a conhecimento, expertise e, principalmente, poder para julgar, sendo que são casos do meu acervo. Assim, os casos não são do titular. E eu sinto muito isso. Tem advogado que fala: mas o titular vai voltar? E eu falo: não, o titular está na sala do lado. Mas esse caso aqui do senhor não é do titular, é do meu acervo. É até bom a gente explicar, porque às vezes nós temos audiência que não tem familiaridade com a estrutura da Justiça Federal, né? O juiz federal substituto não tem qualquer diferença jurisdicional em relação ao titular. A questão é só administrativa. Né? Não há nenhuma hierarquia. Não há hierarquia. O titular não revê as decisões do substituto. Os processos, eles são designados para um e para outro. Quem vai exercer a jurisdição naquele processo do início ao fim é o substituto ou é o titular. De forma independente. Perfeito. Mas o gênero amplia ainda mais essa distância, né? Você acha que substituta tem um significado diferente de substituto? Com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza. Todas já passaram por isso, né? Acredito. Mas muito felizmente, né, a presença feminina na magistratura, ela tem crescido significativamente nas últimas décadas. A gente percebe, pelo menos na primeira instância, já em alguns ramos da justiça, as mulheres começando a chegar ali na metade, até um pouquinho mais. Na Justiça do Trabalho, eu acho que é o único ramo que é um pouquinho mais de mulheres do que de homens, mas quase 50%, na verdade. Mas com certeza cresceu bastante, né? Entretanto, quando nós observamos os cargos de direção, né, as presidências, as corregedorias, né, e todas as demais, as instâncias superiores, o próprio provimento dos cargos de ministro nos tribunais superiores, a representatividade
não acompanha esse crescimento, né? A Maiara já tinha mencionado isso é público notório. Queria fazer uma observação, por exemplo, nós tivemos 2 dias atrás a posse do nosso novo corpo diretivo aqui do TRF3, e a mesa, ela era composta por 10, 12 pessoas, não sei, havia uma única mulher. Uma única mulher. Né? Isso é muito recorrente, né, nas mesas. E eu que queria, sejam pouquíssimas mulheres, uma, duas, às vezes nenhuma. O que eu queria trazer, assim, pra gente tentar debater, é quais fatores vocês acham, assim, fatores estruturais que dificultam que as mulheres alcancem essas posições, as que já estão na carreira mesmo, né? Alcancem essas posições de comando dentro do judiciário. O que a gente já falou aqui não nominou, mas é o machismo, é o patriarcado, é a discriminação, são os vieses de gênero, né? Parece que se relaciona ao homem maior assertividade, maior liderança, e a mulher não, são vieses, né? E então isso acaba gerando essa dificuldade que nós acompanhamos desde lá 40 anos atrás e persiste hoje. Nós evoluímos, sim. Hoje nós temos, na média, na magistratura, 40% de mulheres, o que é um grande avanço. Porém, numa população de mais de 50% de mulheres. As faculdades de direito formando mais de 50% de mulheres. Esse número ainda é um número baixo. E interessante que entre as servidoras do Poder Judiciário, mais de 50% são mulheres. Os cargos de assessoramento, de chefia dentro do Poder Judiciário são exercidos em mais de 50% por mulheres, o que parece indicar que as mulheres têm competência. Porém, na magistratura isso não se repete. E nos níveis mais altos, muito pior. Porque nós falamos em 40% quando, no geral, quando na Justiça do Trabalho, mais de 50%, enquanto na federal nós estamos ali em 32%, a estadual um pouco mais. Mas quando nós falamos em níveis de carreira, mais de 50% é juiz substituto. E entre os titulares, por volta de 50%. Quando passamos para o segundo grau, desembargadores, na média, 25%. Quando chegamos no Superior Tribunal de Justiça, nós não temos nem 20%. É uma média muito inferior à média da América Latina, que é mais de 30% nos tribunais superiores, enquanto o nosso não chega a 20%. Em toda a história do Superior Tribunal de Justiça, não houve 10% de mulheres. E o STF, muito pior, que em toda a sua história teve apenas 3 mulheres, o que significa menos de 2%, e hoje tem uma única mulher, 9% do Supremo Tribunal Federal, representado por mulheres. Então, é o que nós chamamos de teto de vidro. Nós não conseguimos subir na carreira, por conta desses vieses e por conta de Eu vi um estudo de mestrado de uma neurocientista certa vez, que ela fazia um comparativo no poder de decisão entre homens e mulheres. E ela constatou a diferença em termos de empatia e de solidariedade e em termos de humanismo, que as mulheres desenvolvem muito mais que os homens. Os homens, eles têm empatia pelos próprios homens. As mulheres, indistintamente, elas são empáticas com o ser humano em geral. Isso faz com que, como nós temos muito mais homens, os homens puxem os homens para cima. Tem a ver com as redes de influência que acabam acontecendo, né? A gente tem menos entrada, né? Porque assim, a gente sabe que para exercício desses cargos existem questões políticas que precisam ser articuladas e etc. E nós temos menos entrada nos espaços que eles dominam, né? Porque homens puxam homens em geral. Isso é muito cultural, né? E eu acho que vem de uma base educacional. Mas eu não digo de educacional, de educação formal, técnica, não é isso, claro. Mas da educação que recebemos para exercer certos papéis de gênero.
E esses papéis que nos são atribuídos, né, como o papel da maternidade plena e de cuidado, economia do cuidado, né, que nós somos as protagonistas da economia do cuidado, e tudo isso que nos exige uma dupla ou tripla jornada, é construído culturalmente como nosso. Nós não podemos dividir isso com os homens, ficamos com essa carga maior, e isso muitas vezes nos impede de estarmos presentes nesses locais onde as pessoas tomam decisões, e que às vezes não são os locais de trabalho, às vezes são outras reuniões, nós não estamos tão disponíveis para estarmos nesses espaços de poder quanto os homens, por conta o happy hour, o charuto, aquela história. Nós não estamos lá, e quando entramos causamos certa estranheza. Nossa, mas ela tá sozinha? Cadê o marido? Ela tem marido? Ela fuma charuto? Quem tá cuidando dos filhos? Quem tá cuidando dos filhos dela enquanto ela tá aqui? Que mulher é essa estranha, né? Então... Gente, eu lembro de um colega vendo meu marido trocar a fralda do meu filho num encontro da JUF, que ficou indignado. Ele ficou indignado. Como é que ele que tá trocando a fralda? Não é filho dele, né? Não, acho que não, né? Filho então, da mulher, né? Sempre da mulher. Exato. Enquanto você provavelmente estava num encontro cumprindo o seu papel institucional de estar lá, provavelmente era presidente da FESP, não sei se já é. Não, foi muito antes. Eram pequenininhos. Não, eu só tava você era juiz, e ele trocou a fralda do menino. Ele esperava que você deixasse de interagir com seus colegas para trocar a fralda da criança. Sim, sim. O Bobear ainda deve ter saído dizendo, agora eu sei quem veste as calças dessa casa, aquele homem submisso. E vai reforçando, né? Vai reforçando esse machismo, essa divisão de papéis que para nós são as barreiras, né, da corrida de obstáculos, né, que você tem que ultrapassar. A Patricia Hill Collins, ela fala uma coisa muito interessante, né, relacionada ao feminismo negro, mas eu acho que se aplica também às questões de gênero. Ela fala que são imagens de controle, né? Então a gente tem esse domínio simbólico que restringe a nossa autodeterminação e se baseia nessas imagens de controle que atrelam as figuras das mulheres determinadas características que as diminuem, colocando em posição de subalternidade ou de menos merecimento dentro dessa escala de relações. Então, por exemplo, uma das coisas, vou até usar um exemplo aqui com a doutora Terezinha, me desculpa, mas eu ouvi uma das primeiras coisas, a doutora Terezinha é brava. Eu não ouvi isso de nenhum colega dela. É assertivo. Os homens são assertivos. Exato. Uma mulher que fala firme, uma mulher que tem a personalidade voltada para a liderança, que escalou também e com mais dificuldade ainda todos os lugares para chegar nesse lugar de poder, para chegar ali nesse teto de vidro, ela é brava. Olha que reducionismo. Então, uma mulher que fala mais alto, ela vai ser escandalosa, ela vai ser agressiva, ela vai ser louca. Se uma mulher bate na mesa por alguma razão, não que isso seja correto, né? Mas por um temperamento, ela é destemperada. Um homem é histérica, é histérica. Né? Vai patologia mental. Um homem, ele simplesmente não... Poxa, ele foi desrespeitado. O que ele fez? Ele revidou o instinto masculino de fisicamente responder aquela agressão. Então, características de mulheres que em homens significam liderança, pra gente, olha como diminuem. Como que aquela mulher vai ser presidente do tribunal se ela é escandalosa, se ela é histérica, se ela é brava, né? Se ela não tem controle. Histérica, ela ri alto, né? Ela ri alto, não pode rir alto. É vulgar. Imagina, tá andando com a unha azul, com cabelo desgrenhado para homem, é estilo. Desgrenhado para mulher, como que ela vai decidir uma CP importantíssima se ela não tem tempo nem para pentear o cabelo? Histérica, aliás, né, que a origem já é machista, né? Porque vem de útero. Então, assim, é uma coisa... Veja, histérico é pra mulher, né? Foi feito sob para desqualificar a mulher. Exato. Pois é, e eu lembro, tem um estudo bastante interessante da Universidade de Massachusetts, que traduzindo livremente, é intitulado para o português: O bônus da paternidade e o ônus da maternidade. E aí se faz uma análise dizendo que nos mercados privados, enquanto a mulher ela é prejudicada por ser mãe, afinal de contas, ela não vai conseguir se dedicar à carreira com tanto afinco, já que as atenções dela
vão estar voltadas para os cuidados com a casa, o homem, a partir do momento que ele é um pai de família, ele passa a encarnar a figura do provedor, alguém que vai se dedicar mais ao trabalho, afinal de contas tem as responsabilidades familiares e que vai saber gerir a equipe com mais seriedade, afinal de contas ele é o pai de família, né? Ele vai mais perto daquele padrão de cis normatividade masculina que se encaixa perfeitamente na imagem que a gente tem das lideranças e daqueles que ocupam os espaços de poder, enquanto a mulher que exerce o papel de mãe se distancia disso. É só você pensar numa campanha política, vamos pensar na mais assim, que é para ser presidente dos Estados Unidos, em que para ele se firmar como um homem sério e que tem, né, capacidade para gerir a nação, ele está sempre com a esposa e os filhos do lado na campanha. É exatamente isso, né? Olha aqui, eu sou o bônus pater família mesmo. Eu tô aqui, olha como eu consigo, né? Eu tenho uma família maravilhosa. É justamente isso, né? Mas nós observamos ao longo do tempo como os homens trazem sempre essa bandeira da esposa e filhos. Nos discursos de posse, nas apresentações das campanhas, o homem logo diz: eu sou casado, eu tenho filhos e tal. A mulher diz: eu sou juiz há tanto tempo, eu trabalhei com isso e com aquilo. Você tem família e você se dedica muito mais à família do que os homens, como regra, mas você não coloca isso como estandarte. Até porque isso vai te diminuir, Exato. porque ela não serve para ocupar o espaço. Sim. Não é não por menos que as mulheres na carreira acabam progredindo menos, porque na carreira da magistratura também, para quem não sabe, os postos iniciais são mais distantes da capital. Exato. E as mulheres têm muito mais dificuldade de ir sozinhas ou com seus filhos, porque o que acontece, se tem filhos, a mulher tem que levar. O homem recebeu uma promoção, não pensa duas vezes, diz sim e vai. A mulher tem que ver primeiro o que ela faz com a família. E isso acaba retardando a carreira das mulheres. Então, nós sofremos duplamente porque os homens são em maior número, porque sempre passaram nos concursos com uma porcentagem maior por conta justamente da discriminação de gênero. E depois eles progridem mais rápido. Sim. Nas carreiras, porque as mulheres têm que cuidar também da família, que afinal família é problema da mulher, não é problema do homem, ele vai fazer carreira. Então chegam nas instâncias superiores e também não só isso, podem assumir cargos de convocados em tribunais, cargos administrativos que tenham que se deslocar para capitais ou para Brasília, que seja, com muito mais facilidade. As mulheres vão ficando pelo caminho. E por conta disso, eu acho que é um bom momento de nós falarmos que foi instituída a ação afirmativa, que gerou uma revolta geral, para reduzir essa distância, justamente para suprir esse déficit histórico que existiu em relação às mulheres, como também em relação aos negros, e os homens e os brancos não conseguem entender, porque eu não sou culpado, nem porque a mulher não prospera e nem porque os negros foram escravizados, então não sou eu que vou pagar por isso. Nós, como sociedade, somos todos culpados por isso e temos que pagar. Todos os que foram privilegiados até ontem, hoje vão ter que ceder passo para que os outros possam vir também e em algum momento se igualar. Então, através de uma grande campanha das mulheres, das juízas, foi engendrado uma resolução que foi construída a muitas mãos e que foi levada ao CNJ, e aqui sempre cabe a nossa homenagem à conselheira Salise Sanchotene, que teve a coragem de levar no CNJ, que também sempre foi muito masculino, os conselheiros, na sua maioria. O percentual de mulheres no CNJ é muito baixo, sempre foi, e ela levou e conseguiu aprovar, e com muita luta, e houve todo um envolvimento na mídia, e houve reações muito fortes dos juízes e de algumas associações ou de outras instituições, enfim, houve
e essa medida passou. Hoje, então, nas promoções, e para quem também não entende, as promoções de juízes são feitas alternadamente pelo critério de antiguidade e merecimento. Na antiguidade, vão muito mais homens do que mulheres, do que já dissemos. E aí, no merecimento, tem que haver alternadamente uma lista que seja exclusivamente feminina e outra que seria, em tese, mista e que tem se mostrado eminentemente uma lista masculina. Não do nosso tribunal, temos que dizer que o nosso tribunal, nas últimas promoções por merecimento, tem feito listas exclusivamente femininas e devo dizer que porque essas mulheres têm se mostrado muito competentes e estão sendo reconhecidas por serem competentes, elas não estão sendo promovidas porque são mulheres. Porém, com a resolução, as mulheres competentes terão que ser promovidas. Mas isso representa apenas 1/4 das promoções. Então, as pesquisas, ou os dados, melhor dizendo, os dados do CNJ, no painel de monitoramento da resolução 525, eles já mostram uns números que indicam a que passo nós estamos caminhando. É bom até retroceder um pouco. Na década de 90, nós tínhamos mais mulheres no judiciário do que temos hoje, na década de 90. Isso está nos números do CNJ, públicos e que podem ser consultados por todos. Então, nós tivemos baixa e não aumento por conta dessas dificuldades todas de carreira, eu imagino, né? Agora, da resolução para hoje, que foi o início da vigência da resolução, 1º de janeiro de 2024, nós temos, portanto, 2 anos e pouco. Na antiguidade, nós tivemos 76% de homens promovidos, na antiguidade. Nas listas mistas, nós tivemos 67% de homens promovidos nas listas mistas. Então, no total, nós tivemos promoção de 65%, 62,5% de homens. Nós tivemos em listas exclusivamente femininas 32 mulheres promovidas. E nas listas mistas, nós tivemos 65 homens promovidos, mais do que o dobro. Ou seja, nós vamos caminhando muito devagar. Muito devagar. Mesmo com a ação afirmativa, nós continuamos muito longe, né, de conseguir a tão almejada igualdade, que, aliás, não é nem isso, a resolução ainda fala em 40%. 40%. 40%. Que é a Queen, né, dos índices do IBGE em relação à participação feminina. E eu acho muito interessante essa fala da doutora Terezinha, porque ela ressalta algo que é importante lembrar, né? A gente tem um sexismo estrutural na nossa sociedade que é social, é histórico, é cultural, e se não houver uma intencionalidade, como, por exemplo, através dessas ações afirmativas fortes, isso não se reverte, porque tem a questão do Old Boys Club, né, dos clubes do Bolinha, que reproduzem. Em relação a essa medida, né, da resolução 525, eu já ouvi coisas como, mas isso aí é um fast pass, né, é algo que coitados dos homens que estão aqui há muito tempo, como se não houvessem mulheres em iguais condições que durante muito tempo na carreira foram preteridas por diversas questões, diversas dificuldades, diversos arquétipos, barreiras. Já ouvi também, mas poxa, eu tive uma infância pobre, eu sustento não sei quantos filhos e fulana é uma pessoa rica de berço, né? Agora ela vai ocupar o tribunal e eu vou ficar aqui, sendo que a gente, quando trata de gênero, a gente trata de uma das espirais que precisam ser corrigidas, né? Uma das distorções na sociedade. E não há, quando a gente vê uma corte eminentemente masculina, o que isso me informa é que essa corte, ela detém menos legitimidade sob o ponto de vista democrático, porque ela não representa a pluralidade da sociedade. Então, não é sobre a história pessoal de fulano ou a história pessoal de ciclana. Isso é sobre a fotografia
maioria da sociedade que a gente tem lá no IBGE e que a gente tem que ter reproduzida, na medida do possível, na nossa carreira também, né? Os espaços de poder têm que refletir a configuração da nossa sociedade sobre os mais diversos campos, né? Racial, de gênero. Então, assim, é uma discussão completamente diferente. Me dá muito desconforto quando tiram a importância da Resolução 525, misturando outras questões que não são foco. A gente está falando de gênero. Vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre esse sexismo estrutural. Acho que assim, seria importante nesse momento a gente abordar, porque eu acho que faz muito sentido para quem está ouvindo, por que é importante a gente ter refletido no judiciário toda a diversidade que existe dentro da sociedade. Por que é importante, né? A pluralidade no judiciário, né? Eu diria... Poxa, no judiciário é muito importante porque o judiciário produz a jurisprudência, vai ditar como as leis vão ser interpretadas, as leis que regulam a nossa sociedade, as relações da nossa sociedade. Então é importante que as pessoas que têm vivências diferentes estejam ali representando essas vivências para trazer para a jurisprudência a sua visão das coisas, para que essa jurisprudência seja formada ao final por um debate plural e não um debate que vai concentrar a opinião de um grupo só. Então, essa é a grande importância desse debate, das ações afirmativas e das ações que fazem com que esses nossos espaços de poder, judiciário e outros, sejam mais plurais, porque eles precisam ser representativos de verdade, porque eles precisam trazer o debate vivo de verdade de cada grupo social que compõe a nossa sociedade, que é extremamente diferente, né? Então, eu acho que essa é a importância. Não é uma coisa de, não, eu quero estar lá, eu quero estar... Não é um debate superficial. Ele é muito representativo numa democracia, né? Num Estado que pretende ser democrático e de direito, né? Sim. Em que todos os segmentos da sociedade sejam representados, né? Sim, porque o juiz, como média, né, é um homem branco, de classe média, meia idade, casado, com filhos, cisgênero, e a nossa sociedade não é só isso. A nossa sociedade, ela é representada por toda uma diversidade, tanto mais democrático, mais justo e mais humano serão, afinal, os julgamentos, quanto mais toda essa sociedade está representada, porque as pessoas, elas são atravessadas por suas experiências, por suas histórias, pelo seu meio, por toda a sua vivência. E nós não podemos ter uma justiça que é caolha, porque ela só tem um viés de olhar. E é esse viés que hoje domina a produção de conhecimento, a produção legislativa e a produção decisória, né? As decisões do Poder Judiciário. Embora nós não sejamos eleitos, né? Nós precisamos da confiança pública para exercer as nossas funções. O Poder Judiciário não existe sem confiança pública, e eu não acredito que a confiança pública ela seja total, plena, ampla, se as pessoas não se enxergam também como parte daquilo. Isso também é acesso à justiça, né? Acesso à justiça não é só da porta para fora, né? O acesso à justiça começa também dentro das nossas instâncias. Quem senta nessas cadeiras, quem decide, quem fala, quem tem uma escuta qualificada. E os protocolos são essenciais para isso também, né? Os protocolos para julgamento do CNJ, em especial o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi uma conquista enorme, que foi a mãe de tantos outros protocolos e resoluções importantíssimas, nos dá esse norte, que assim, não significa, olha, juiz, decida favoravelmente a mulher. Não. Mas, juiz, por favor, entenda que vivemos numa sociedade em que há distorções que, sob uma ótica de equidade substantiva, precisam ser levadas em consideração para que esse seu julgamento ele seja justo, né? Para que a régua ali se equilibre. E essa sensibilidade é incrível, é um avanço e representa até esse pacto intergeracional que começou, né? A nossa mesa aqui, de cada uma falando
falando das reflexões que teve, porque assim, na época da doutora Terezinha, eu tenho certeza que se alguém falasse em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, iriam falar assim, como tem palavra simples, né? Esse protocolo significa o seguinte: leve em consideração as peculiaridades que a mulher enfrenta na sociedade. É só isso, leve em consideração, porque a gente tem que levar isso em consideração, senão é o que você falou, nós não estamos falando em equidade efetivamente. Se a gente tratar todo mundo igual, como se todo mundo tivesse dentro, Exatamente, né, no mesmo patamar, sujeito às mesmas condições, as mesmas oportunidades. Exatamente. Eu não estou de fato gerando igualdade com isso, né? Não há uma equidade substantiva, né? Perfeito. Como a Mayara bem falou. Existe só formal, né? Igualdade formal não é igual, né? Exato. Não é a mesma coisa que igualdade material. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Quando a gente vai estudar o princípio da igualdade na faculdade de Direito. Olha, dava para ficar mais 2 horas, né, falando. Eu não consegui chegar na metade do nosso roteiro aqui previamente estudado. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, mas aí o que eu vou fazer? Justamente, sabendo que todo mundo já tinha aquela coisa que falava, eu gostaria muito de falar sobre isso. Tô pensando assim, vamos dar uma mensagem final aqui, acho que especialmente Mayara, doutora Terezinha, Luiz, se quiser, eu posso ficar de fora, não tem problema nenhum, mas passar uma mensagem final, levando em consideração, assim, quais são os caminhos para o futuro, né? O que vocês acham que ainda precisa ser feito? Se tem algum prognóstico, alguma esperança? E vou começar pela Mayara agora, para a gente mudar um pouquinho. Bom, eu acho que ficou muito claro aqui que eu entro numa carreira ciente de todos os privilégios que eu tenho hoje pela luta e pelas portas que as minhas antecessoras abriram. Não sem muitos custos, né? Porque quando se abre uma porta para a geração que vem depois, essas pessoas tiveram fechadas portas para elas, né? Porque as mulheres que vocalizam, as mulheres que enfrentam, as mulheres que se posicionam, elas nem sempre são as mulheres queridas e lembradas na hora de ocupar os espaços. Afinal de contas, a decisão e a escolha para ocupar esses espaços ainda é predominantemente masculina. E essas atrapalham, né? Essas atrapalham, essas geram desconforto e não é isso que se quer do lado, né? Então, essas mulheres sofreram e eu só tenho uma gratidão enorme para estar aqui. Eu acho que esse mês das mulheres nos lembra de um propósito muito grande, porque a par das nossas ambições individuais, e todos temos na vida, há uma ambição coletiva muito forte. Eu, com 1 ano e meio de carreira, tenho muito ciente de que eu gostaria de chegar muito daqui. Não chegaria a fazer 40 anos, não teria esse privilégio de fazer 40 anos de magistratura, um pouquinho menos, mas quero chegar ao fim da minha carreira olhando para trás e vendo que, nossa, como as coisas hoje estão melhores, como se eu tenho mais abertura e mais entrada para falar de temas que eu não tinha quando eu entrei. Isso é uma conquista. Eu sei que é cansativo a gente às vezes entrar na luta, parece que apanha e não chega a lugar nenhum, mas são grãozinhos de areia que com certeza ajudam a quebrar essas barreiras visíveis ou invisíveis, diretas ou indiretas, que a gente enfrenta, e que seja parte do nosso mote funcional aqui, que seja algo que a gente, nesse março, se relembre constantemente de exercer, né? Deixar o caminho aberto para as que vêm depois da gente, porque sem intencionalidade esses caminhos não existem. Perfeito. Doutora Terezinha? Pegando um pouco do que a Mayara disse, eu tenho que dizer, na minha condição e das pessoas que vieram antes e tentaram abrir caminhos, que nós temos a obrigação de continuar. Então, nós que já chegamos em certos postos dentro de uma instituição, nós temos ainda essa dívida, porque não é porque para nós foi difícil que a gente vai desejar que para os outros seja tão difícil quanto. Então, infelizmente, algumas mulheres ainda estão presas ao passado, e a gente ouve dizer, mas se eu tive que fazer tudo isso, mas não é necessário que todo mundo sofra, porque um dia um negro foi escravizado, a gente tem que evoluir. Então, a nossa obrigação, e até porque nós temos melhores condições, maior liberdade a esta altura do campeonato, de falar, então a nossa obrigação de prosseguir nessa luta.
E eu acho que nós ainda temos muito que caminhar. É necessário que essas ações afirmativas sejam ampliadas. Nós já vimos que elas não estão andando na velocidade necessária, e isso nós já sabíamos desde o início, porque era o possível, e não era possível além disso, mas nós temos que continuar lutando para que haja uma evolução, e nós precisamos estar sempre falando disso. É chato, é cansativo, mas infelizmente ainda é necessário. Então, muitas mulheres ainda precisam se conscientizar disso e entrar nessa luta, e mais que isso, é dos homens também. Há homens, claro, que estão conosco nessa batalha, mas muitos ainda não, e acham que nós estamos contra eles. Nós não estamos contra ninguém. Nós queremos apenas o nosso espaço, aquele que temos direito. E precisamos dos homens compreendendo isso e também se alinhando a nós. Para isso é necessário muito debate, é necessário letramento, é preciso de capacitação. As escolas judiciais, especialmente, elas têm que tratar desses temas para que nós possamos continuar evoluindo, para chegarmos a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Então, temos que ir todos juntos. Então, o que eu diria para quem está vindo? Para as mulheres que estão vindo nesse mês das mulheres, em que temos que comemorar as nossas vitórias e lembrar das conquistas que ainda nos esperam. Para as mulheres, sonhem, acreditem no seu potencial, estudem, preparem-se, porque para a mulher, como dissemos, é sempre mais difícil, e cheguem lá. As mulheres têm condição, têm que acreditar nos seus sonhos, nas suas capacidades, tem que se preparar para isso e ocupar o seu espaço e levantar também essa bandeira. Perfeito, Luíse. É difícil falar mais alguma coisa depois do depoimento da Maiara e da Terezinha aqui, né? É dizer que reitero o que elas disseram e reforço essa ideia de que nós não podemos parar, nós temos que falar sempre nisso. É cansativo, às vezes a gente fica meio triste porque tem o tal do backlash, né? Você vai um pouco para frente, depois você anda para trás, e às vezes a gente vê algumas coisas indo para trás e dá uma canseira mesmo, mas a gente tem que continuar aí firme e estando presentes, né? Então, assim, aproveitando as oportunidades que nos são dadas na vida para ocupar os espaços e levar a nossa voz. Às vezes nós vamos ser interrompidas mesmo, nós vamos ser frequentemente interrompidas, mas vamos retomar e vamos continuar falando, vamos estar lá, e que as novas gerações que já vêm num mundo um pouco melhor, um pouco mais facilitado, que é nossa obrigação também estar facilitando para elas, exatamente como a Terezinha falou, nós não temos que exigir que seja difícil para os outros porque foi para nós. Ao contrário, nós estamos aqui para ver, olha, foi difícil para mim, então vamos facilitar para que seja mais fácil para que vem depois de mim. E que através desses caminhos que a gente consiga abrir, que as pessoas ocupem mesmo os espaços, que as mulheres ocupem os espaços, e porque elas podem, e não se intimidem, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque, gente, dá certo, acaba dando certo. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue, né? Então não percamos a esperança e a força, né? Eu acho que isso é muito melhor. A gente fala sobre a luta porque, como estamos nela, a gente acaba focando na luta, mas é preciso reconhecer que está melhor, porque há uma esperança, né? Então, vamos em frente. Infelizmente, chegamos ao final. Eu queria lembrar, nós temos um episódio que é bem interessante. Na verdade, a gente tem alguns episódios sobre esse tema. Teve o primeiro, né, de todos, lá, o de março de 2024. Tem um outro que também é bem interessante, que fala justamente sobre uma temática que foi abordada pela Maiara, que é sobre a diferença no mercado de trabalho da mãe
e do pai no que diz respeito à ascensão dentro da carreira. E a gente falou isso em termos amplos, não só dentro da magistratura. É um episódio super interessante. De repente a gente pode deixar ele aqui, a caixinha aqui marcando, né? E sugiro que assistam, porque ele realmente é bem interessante, né? Nossos convidados vieram, tem da justiça, tem da iniciativa privada. Vale a pena ouvir também. Nós vamos fazer aí um reel de lançamento desse episódio, relançamento desse episódio aí. Anota aí, Kevin. Ele é muito bom. É muito bom. É um dos episódios, aliás, que nós tivemos mais audiência. Esse foi incrível mesmo, muito bem lembrado. A nossa sempre presidente Thaís. E eu queria, no final também, eu queria agradecer a presença de vocês como presidente da associação. Muito obrigada por esse debate maravilhoso, por estarem aqui com a gente, colaborando com a Jufesp e colaborando com esse debate que é essencial. Também agradeço imensamente a presença da doutora Terezinha Caserta, da Maiara Reis. Obrigada, Luíse, por embarcar com a gente aqui de última hora. A gente agarrou e ela veio. Gente, adorei. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mesmo antes de acabar, só lembrando, como sempre, pedir para quem ainda não segue, que nos siga, para dar o like nesse episódio, para acompanhar e acionar a sinetinha para receber todos os informes, né, quando os novos episódios saem. Infelizmente, ficamos por aqui. Até o próximo. Muito obrigada, gente. Que agradeço. Gente, obrigada, adorei. Aprendi.